Mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. Vamos abrir a Bíblia em 1 Coríntios, primeira carta do apóstolo Paulo aos cristãos em Coríntios. Coríntios capítulo 1, versículo 18 ao versículo 25. Amém? Os irmãos encontraram? Assim está escrito: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está, ó sábio? Onde, ó escriba? Onde, ó inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprouve a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Deus abençoe esta palavra aos nossos corações, e gostaria de enfatizar mais uma vez o versículo que diz, versículo 21, visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Essa é a temática dessa nossa reflexão pela manhã, a loucura da pregação. Mensagem cujo tema é bastante sugestivo, né, diante desse texto. A loucura da pregação. Não sei se você percebeu, mas realmente trata-se de uma loucura. A exposição do Evangelho. Não que o Evangelho seja irracional, pelo contrário. Isso é fideísmo supersticioso. O Evangelho, ele transcende os limites da razão. Ele vai muito além de todas as estruturas que estabelecemos por meio da lógica. O Evangelho é a sabedoria de Deus, e diante da sabedoria de Deus, a racionalização, intelectualização humana, ela torna muito simplistas e simplória, porque o homem não consegue alcançar essa sabedoria. O apóstolo Paulo, ele entra numa espécie, de desvaneio, uma espécie de transe, ao dizer, profundidade da sabedoria e do conhecimento, quão insondáveis são os teus caminhos, quão inescrutáveis são os teus juízos, quem conheceu a mente do Senhor, quem lhe instruiu, para que por ele fosse lhe devolvido, porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas, a ele a glória para todos, sempre, amém. Profundidade. Ele está estudando sobre Deus, mas há um momento que ele para. E ele para e ele tem esse delírio e diz, profundidade da sabedoria e do conhecimento. Quão insondáveis são, quão inescrutáveis são os teus caminhos, os teus juízos. Quem conheceu a mente do Senhor? Da mesma forma, ele nos ensina aqui que para crermos no Evangelho, o Evangelho que é loucura, porque tem coisas, irmãos, que nós não conseguimos explicar. Nós só compreendemos por meio de uma intervenção e de uma providência divina. E do ponto de vista humano, há certas situações que são difíceis de absorver e assimilar de uma forma humanamente natural. Exemplo, a Trindade, a Triunidade. Alguém já disse que, olha, se você tentar explicar, você perde a cabeça, mas se você negar, você perde a alma. Explicar a Trindade, quão difícil é. Nós cremos que há um só Deus que subsiste em três pessoas distintas, das quais cada uma delas é Deus. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus.
três em um. Isso é a triunidade. Mas quão difícil é absorvermos diante das nossas limitações essa verdade. Outra questão é a deidade de Cristo. Como assim? O Verbo se tabernaculou, Deus se transformou homem, e em nossas limitações, como pode o Verbo se encarnar isso no ventre de uma mulher, no útero de uma mulher? Como pode? E aí entender que Jesus era Deus, e Jesus como Deus teve todas as suas limitações, e até morreu. É complicado. Venhamos e convenhamos que é complicado. E como compreender a salvação pela fé, a gratuidade da salvação simplesmente pela fé? Simplesmente pela fé diante de um mundo que a gente aprende que nada que é de graça presta. Que as coisas, a palavra valor vem de valorização, preço vem de apreço, e que tudo que é dado gratuitamente não é valorizado como deveria. Há uma frase que diz algo interessante, que diz o seguinte: a salvação pela fé é barata demais, porém ela veio por um meio muito caro. A salvação pela fé é barata demais, porém ela veio por um meio muito caro, que exigiu sangue. O sangue que não trata-se de valores corruptíveis, mas incorruptíveis, o sangue puro do Cordeiro imaculado, que é Cristo Jesus. Então, para entender, para viver o Evangelho, é uma loucura santa. Que me chamem de louco então, mas eu quero viver essa loucura na sua essência, conforme o apóstolo Paulo nos diz: os que creem pela loucura da pregação. E algumas frases, irmãos, preciso aqui compartilhar com vocês, como a de Santo Agostinho, falando sobre isso. Ele disse certa ocasião: eu creio para compreender e compreendo para crer melhor. Olha que interessante: eu creio para compreender e compreendo para crer melhor. A fé, ela antecede a compreensão, a nossa razão, a nossa consciência. Outra frase de São Anselmo de Catuária, ele dizia o seguinte: não busco compreender para crer, mas creio para compreender. Repito, não busco compreender para crer, mas creio para compreender. Esse é o Evangelho, é a loucura da pregação. É por isso que nos chamam de loucos, nos chamam de fanáticos. E por isso o apóstolo Paulo disse: se enlouqueço, para Deus enlouqueço, se mantenho o juízo, para os homens mantenho o juízo. Essa é a verdade do Evangelho. Essa é a verdade que o mundo naturalmente, humanamente falando, não consegue compreender, não consegue assimilar, não consegue aceitar. Os sábios pensam que herdarão a salvação pela sabedoria. Os fortes pensam que herdarão a salvação pela força. Os ricos pensam que herdarão a salvação pelas riquezas. Mas a Bíblia nos diz em Jeremias capítulo 9, versículo 23, não se glorie o forte em sua força, não se glorie o sábio em sua sabedoria, não se glorie o rico em sua riqueza, mas aquele que se quiser gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer, em conhecer a Deus. E diante dessa loucura da pregação, algumas verdades veio à minha mente para partilhar com os irmãos, e a primeira delas é que o nosso relacionamento com Deus, ele é baseado em revelação e não simplesmente em razão. Nós não estamos descartando aqui a razão, como disse no início, a nossa fé não é irracional, não se trata de um fideísmo supersticioso. Por isso que está escrito em 1 Pedro 3,15, esteja preparado para responder àqueles que procuram a razão da vossa fé. No entanto, a razão da nossa fé, ela transcende esses limites que são impostos por meio das ciências. Ciência essa totalmente ilimitada, que não tem resposta para todas as perguntas que existem. E agora sim, entendemos que a loucura da pregação, ela consiste no relacionamento com Deus, que se baseia mais em revelação do que razão. Como isso, pastor? Permita-me explicar. Quando Jesus pergunta aos seus discípulos: o que dizem acerca de mim?
E eu acho interessante esse texto porque Jesus demonstra interesse de saber quais são os comentários, né, que circulam ao seu respeito. E os discípulos começam a dizer, olha, uns dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és João Batista. Você percebe uma confusão de entendimento. Nos nossos dias não seria diferente. Quem é Jesus? Apenas um mestre, apenas um sábio, apenas um líder, mas ninguém consegue definir realmente quem é Jesus. E Jesus agora, ele transfere a pergunta para os seus discípulos. O maior interesse de Jesus não é saber o que os que estão de fora sabem acerca dele ou pensam acerca dele, mas sobretudo os que estão de dentro. E vocês? Quem eu sou? O silêncio paira naquele momento, até que Pedro interrompe e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Cristo, o Messias, o cumprimento das profecias, a realização do passado, a esperança do futuro. Tu és o Cristo, tu és o enviado de Deus. Na hora, Jesus disse para ele o quê? Bem-aventurado tu, Simão Barjona, porque não foi carne, não foi sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que estás no céu. Então, o que prevalece aí, a razão ou a revelação? Quando Jesus diz, não foi carne, não foi sangue, que não temos como chegar a uma conclusão que Jesus é o Cristo e que esse Cristo é Deus, por meio de uma simples equação, por meio de um simples algarismo, ou por meio de uma simples interpretação. Não! Para chegarmos a essa conclusão somente através da revelação, e essa revelação não é terrena, é celestial, não é humana, é divina. Foi o meu Pai que te revelou isso. Por isso que o Evangelho é loucura. Se você não compreender essa dimensão da essência do Evangelho, você vai endoidar, porque você vai querer que seus parentes, vizinhos, colegas de trabalho se convertam, e você vai perceber que não é através da sua força, como disse o profeta, não por força, não por violência, mas pelo meu Espírito. Então não adianta. Quem conscientiza o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo, e o nosso trabalho é simplesmente testemunhar. A nossa missão é testemunhar, por palavras, por atitudes, por gestos, é testemunhar, e o Espírito Santo vai agir. E esse processo da ação do Espírito é um mistério, meu irmão, que às vezes acontece de uma forma tão repentina e às vezes tão gradativa. Eu fico impressionado que pessoas se convertem um dia, no outro dia a sua família toda está aqui. Já outros estão aí há décadas orando. Há décadas orando. E o Espírito Santo conscientizando do pecado, da justiça e do juízo. E nós compreendemos que não é por meio da carne, não é por meio do sangue. E a nossa missão aqui é testemunhar Cristo em nós, a esperança da glória. Amém? Então o Evangelho consiste mais em revelação do que razão. E um outro exemplo disso é que eu vou apresentar agora um homem para vocês. Vocês conhecem ele? Instruído, conhecedor da lei, culto, catedrático, um acadêmico instruído aos pés de Gamaliel. O homem que conhecia das coisas. Cidadão romano, fariseu, circuncisado ao 8º dia do seu nascimento. Simplesmente Saulo de Tarso, um homem preparado, gabaritado, ou seja, razão não lhe faltava. Ele conhecia a Torá, ele conhecia o Tenak, ele conhecia o Talmud, ele conhecia todas as escrituras judaicas. Todavia, ele não tinha o mais importante, que é a revelação. E um dia, perseguindo a igreja na estrada de Damasco, o que é que acontece? Simplesmente o Cristo ressurreto vivo aparece para Paulo. E a partir de então, ele precisou perder a visão para ver. Ele precisou perder a visão para enxergar realmente. Ele reconheceu que o Cristo, a quem ele tanto perseguia, não era simplesmente um galileu, não era simplesmente um judeu, não era simplesmente um nazareno, não era simplesmente um carpinteiro, não era simplesmente um aventureiro, não era simplesmente um mestre, um rabino qualquer.
que aquele Cristo era o Deus vivo. E eu pergunto, a conversão de Paulo se deu através da razão ou da revelação? Por isso que o evangelho é loucura. Por isso que a pregação é loucura. A loucura da pregação é que o próprio Paulo está falando aqui, porque entendimento não lhe faltava, conhecimento não lhe faltava, mas lhe faltava aquilo que era essencial. E o apóstolo Paulo, nessa passagem que nós lemos, ele fala que os gregos querem sabedoria, mas nós estamos anunciando o quê? Revelação. Os gregos, os gentios querem sabedoria, e nós estamos anunciando a revelação. Revelação que transcende os limites da sabedoria humana, da lógica humana, da razão humana e de toda espécie de racionalização humana. E agora os gregos, gentios, todos frustrados porque não conseguem encontrar no evangelho de uma forma exata, sendo eles completamente sistemáticos e pragmáticos, não conseguem encontrar uma forma exata de uma conclusão, não conseguem agora discernir que Deus estava em Cristo e que Cristo era Deus. E a outra razão para entendermos melhor a loucura da pregação é que esse evangelho, além de um relacionamento que se baseia em revelação ao invés de simplesmente razão, é um evangelho que nós nos relacionamos com Deus através da fé e não através das obras. Por que isso é importante? Porque enquanto os gregos pediam sabedoria, os judeus pediam o quê? Sinais. Os judeus pediam o quê? Feitos. Ele pediu o quê? Obras. Ele pediam evidências por meio de obras que Jesus fosse Deus. Agora, para um pouco, venhamos e convenhamos. Gente do céu, Jesus nasceu de uma virgem, transformou água em vinho, multiplicou pães e peixe, andou sobre as águas, acalmou tempestade, purificou leprosos, curou enfermo com toda sorte de doença, expulsou demônios, ressuscitou os mortos, desvendou os mistérios da mente e do coração do povo. O que mais os judeus queriam que Jesus fizesse? Se nunca até então alguém fez o que Jesus fez, o que mais eles queriam que Jesus fizesse? E tudo isso não era prova suficiente para levá-los a crer na verdade. Gente, nenhum povo na história viu mais milagre do que os hebreus no período de Moisés. Nenhum povo. Eles viram as 10 pragas, eles viram o mar se abrindo, eles viram água brotando da rocha, eles viram uma coluna de nuvem protegendo durante o dia, uma coluna de fogo protegendo durante a noite. Eles viram águas amargas se transformando em águas doces. No entanto, todavia, contudo, porém, entretanto, não adiantou de nada. Não adiantou de nada. Não adiantou de nada. Porque os sinais é um testemunho para aqueles que não creem. Não é para os que creem. É por isso que Deus diz o seguinte: revelei os meus caminhos a Moisés e os meus sinais aos hebreus. Você consegue entender a diferença disso? Eu pergunto, você quer caminho ou você quer sinais? Revelei meus caminhos a Moisés, a minha vontade, o meu desejo e as minhas obras aos hebreus. Hoje a gente vive diante de uma massa de pessoas iludidas em busca de sinais. Os sinais são evidências para os incrédulos. Nós que cremos não precisamos dos sinais. E acreditamos que os sinais é resultado de uma fé. Espero que os irmãos entendam aqui que nós cremos no Deus que age por meio da sua vontade e soberania, e é capaz de fazer tudo aquilo que é impossível aos homens, inimaginável à mente humana, inconcebível, inefável e imponderável à psique humana. No entanto,
é importante deixar bem claro que existe uma ordem: os sinais seguirão os que creem. É importante deixar bem claro que a Bíblia diz: aquele que crê verá a glória de Deus. Não é ver para crer, mas é crer para ver. A fé prevalece sobre as obras. E aqui novamente a gente aprende na loucura da pregação que não são as obras que prevalecem, não são os sinais, mas a fé. É por isso que Jesus está diante de Tomé e diz: olha, você precisou ver para crer. No entanto, bem-aventurados são aqueles que não viram, mas acreditarão. E sabe de quem ele está falando? De você, de nós aqui. Não vimos, mas acreditamos. E por que acreditamos? Porque o Espírito de Deus testifica ao nosso espírito que dele somos filhos. Não somos órfãos, não somos bastardos, somos filhos, adotados, injetados na videira verdadeira como ramos preciosos do Senhor. Glória a Deus por isso. Sobre essa fé que prevalece as obras, porque em toda religião do mundo o que prevalece são as obras, mas o cristianismo é a única religião cuja fé prevalece. Em todas as religiões do mundo você vai ver os homens fazendo sacrifício para apaziguar a ira da sua divindade, mas somente no cristianismo você vê Deus realizando o próprio sacrifício. Porque o que é o Calvário? A não ser Deus sacrificando um cordeiro. Você consegue assimilar isso? É Deus fazendo sacrifício. Não é um homem fazendo sacrifício para Deus, mas é Deus fazendo sacrifício. Sacrifício que exigia o quê? O seu próprio filho. Agora, gente, venhamos e convenhamos. Permita aqui ser mais uma vez franco e sincero. Deus não precisa dar mais nenhuma prova de amor e de fidelidade para conosco. Tem pessoas que pensam que Deus, para ser fiel, nós vamos ter que ter uma casa própria, um carro do ano, ou coisas do tipo, materializando, aquilo que é sagrado, ou coisas dessa natureza. Deus não precisa dar nenhuma prova de amor para conosco. Sabe por quê? Porque a maior prova do amor Ele já nos deu. Queria dizer o seguinte: ainda que Ele te desse o mundo todo para você governar, ainda que Ele te desse todos os mundos, em um cosmo, no universo, e segundo a ciência tem mais de 100 bilhões de galáxias, cada galáxia tem mais de 100 bilhões de estrelas, ainda que Ele te colocasse tudo isso à tua disposição, para que você fosse administrador, rei de tudo isso, nada disso se comparava ao sangue do seu Filho, derramado por mim e por você. É forte isso no Evangelho, Olha, eu já ouvi um pregador falando, um escritor, que Deus foi um péssimo negociador e um péssimo investidor. Ele diz dessa forma: Deus é um péssimo negociador e um péssimo investidor, porque Ele pegou aquilo que Ele tinha mais de precioso, e confiou a pessoas tão desprezíveis. É aquilo que a Bíblia nos diz, que o tesouro foi colocado dentro de quê? De vasos de barro. Ele nos deu o seu nome, Ele nos deu o seu poder, Ele nos deu a sua graça. E como se tudo isso não fosse o suficiente, Ele nos deu o seu Espírito que habita dentro de nós. Poderia habitar em qualquer lugar, mas escolheu habitar dentro de nós. Como isso é possível? Como isso é possível? Como compreender, assimilar essa verdade, se não através da loucura da pregação? Então, um péssimo investidor, porque ele pega aquilo que é mais precioso e coloca dentro de nós estruturas tão falhas, tão frágeis, tão desprezíveis no aspecto das limitações que nós temos. Como é que ele atribui valor a nós diante de tantas deficiências e limitações que nós mesmos temos? Por isso que dizem que ele foi um péssimo investidor, porque ninguém faria o que Deus fez. Ninguém faria o que Deus fez. É por isso que eu amo. E eu comecei a amá-lo mais depois que eu me tornei pai. E eu tinha um pastor que dizia isso, sabia?
Lá no seminário, um pastor que foi professor disse: no dia que você for pai, você vai conhecer mais a Deus. E que interessante, gente. No momento que a gente se torna pai, vem um amor que nos envolve, que nos toma, que é maior do que nós mesmos. E aí eu comecei, deixa eu ser aqui bem, franco com vocês. Não se escandalize comigo. Se escandalizar, eu perdoo já, viu? Eu já perdoo. Mas olha, eu me convenci porque a Bíblia nos diz que Deus, como um pai, Ele entregou o seu próprio filho. Venhamos e convenhamos, ninguém faria isso aqui. Ninguém faria isso. E quando eu fui tomado por esse amor paterno, sabe qual é a minha convicção? Eu sou capaz de matar, sou capaz de morrer, mas entregar a vida do meu próprio filho, sendo bem sincero, eu me vi envolvido num amor que me leva a morrer pelos meus filhos, se possível a matar por eles, mas entregar a vida deles, isso é inconcebível. E é por isso que eu me curvo e me prostro, porque somente Deus faz isso. Somente Deus. É por isso que está escrito: Deus prova seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo Jesus morrido por nós, sendo nós ainda, olha a ênfase, sendo nós ainda pecadores, que não merecíamos. Sendo nós pecadores, miseráveis, desprezíveis, mesmo assim, Ele nos amou a tal ponto, conforme diz João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, o unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que amor é esse? Se você for pai, você vai entender o que eu estou falando, viu? Acho que aqui só falta ser pai, Mateus, Eduardo, Marcondes, a maioria já é pai, já sabe, né? Não é verdade, pastor Rodolfo? Não é verdade? Então que amor é esse? Esse é o amor de Deus e essa é a louca mensagem da fé. Gente, fé versus obras. Por isso que a Bíblia diz que o justo viverá pela... É o que está escrito em Hebreus capítulo 10, versículo 38. O justo não vai viver pelas obras. Tem muita religião que a gente não vai citar o nome, que vive pelas obras. E vive pelas obras. E olha, não se impressionem com as caridades dessa religião. Elas vivem sobre um sistema de crença que acredita que enquanto mais obras elas fazem, elas garantem a salvação delas. Porque as obras é uma forma de conquistar a salvação. Então eles não estão fazendo pelo altruísmo filantrópico do amor abnegado. Não, eles estão fazendo por amor próprio. Diferente demais. Entendeu? Eles estão fazendo porque se amam. E porque se amam domingo de manhã, em plena madrugada, começa a andar de casa em casa. Mas não é visando salvação para a glória de Jeová, não. É preocupado com sua própria salvação. É preocupado com sua própria salvação. A crença é que a cada visita é um degrau a mais que eu subo nessa escada do sacrifício que nos leva a Deus. Essa é a crença. Então o justo viverá pela fé, não é pelas obras, não é pela sorte, não é pelo acaso, não é por coincidência, não é por destino, não é por fado, não é por sina. O justo viverá pela fé e a Bíblia nos diz... E todos nós conhecemos Efésios 2,8 e vamos prestar mais uma vez atenção no que está escrito. Pela graça, sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós. Isso não vem de vós. Isso não vem de vós. Não de obras, para que ninguém... Olha o que a obra gera. Vanglória. Olha o que a obra gera. Apenas vanglória. Não de obras para que ninguém se vanglorie. Fomos criados nele como feituras de Deus, criados para boas obras. Então, criados para as boas obras, não salvo pelas boas obras. Ou seja, eu faço boas obras não para ser salvo, eu faço boas obras por... Muito bem. Por ser salvo. É totalmente diferente. E essa, gente, é a loucura da pregação.
Recapitulando, qual a loucura da pregação? É você chegar para uma pessoa e dizer que o evangelho é mais revelação do que razão. É você chegar para uma pessoa e tentar explicar a ela que trata-se de fé e não trata-se de obras. Em um mundo em que nós somos convencidos que para obtermos algo, nós temos que fazer alguma coisa, né? E aqui não é fazer, é ser. Não se trata do que você faz, se trata do que você é em Deus. Simplesmente da essência do ser. E é esse evangelho que eu creio. Não simplesmente o evangelho que informa, mas o evangelho que transforma. Não é o evangelho da informação, é o evangelho da transformação. É por isso que vale a pena recordar das palavras de C.S. Lewis. Ele disse em certa ocasião: o evangelho é puro, é simples, basta crer e obedecer. É tão puro e tão simples, e diante de crer e obedecer, a Bíblia diz que os loucos não errarão o caminho. Os loucos não errarão o caminho. Chega lá em Recife, no sanatório da Tamarineira, né? Tamarineira. Às vezes eu passo com minha esposa e com minha sogra lá, e eu digo: olha aí, Vanessa, onde minha sogra se formou. Ela fica brava. Aí ela não sabia o que era. Se você se formou aí, minha sogra, a senhora não está lembrada, mas se formou aí. Ela, eu não. É no sanatório, no hospício, no manicômio da Tamarineira. Chega lá para um louco e diz bem assim: ó, siga aqui em frente. Não olhe para trás, nem para a esquerda, nem para a direita. Vai! O que ele vai fazer? Sair desembestado. É por isso que a Bíblia diz que nem os loucos errarão o caminho, porque o caminho é simples. É sem atalhos. A vereda é reta. Não é tortuosa. É simples. É estreita. Mas é simples. Não adianta fazer reforma no caminho, não. O caminho e a porta não vão sofrer reforma. Mas é simples. É estreita. Por isso, essa é a loucura da pregação. E por fim, deixa eu só te contar algo. Como eu disse, nossa fé não é irracional. Isso é fideísmo supersticioso. A nossa fé, ela tem uma razão. E a razão da nossa fé é Cristo em nós, esperança da glória. É a mente de Cristo. Mente de Cristo nos fazendo entender o que está escrito em 1 Coríntios 2,14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são o quê? Loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Está explicado. Agora deixa eu te dizer, diante das limitações da ciência, a ciência, ela pode, por meio da história, comprovar que existia um cestinho na época de Jesus. Ela pode, por meio da arqueologia, trazer evidências do tamanho, do comprimento, da largura, da espessura do cestinho que existia na época de Jesus. E espiritualmente, porém o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém, pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Amém? Sabe por que você acreditou na loucura da pregação? Não é porque você é melhor do que ninguém, não. É porque a graça de Deus se tornou favorável na sua vida. Não é porque você é mais sábio, mais inteligente. Não é porque você é mais esperto. É apenas por um único motivo. Você tem a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Cristo nos deu a sua mente. E o entendimento que nós temos vem dele. Por meio dele, nós conhecemos todos os mistérios de Deus. De modo que aquilo que olho não viu, que ouvido
não ouviu, e nunca penetrou no coração do homem, Deus nos revelou através do Espírito. Eu nunca fui ao céu, sabe, queridos? Mas às vezes eu tenho saudade do céu. Já aconteceu isso, Emerson? Eu sei que eu vou, mas às vezes eu tenho saudade do céu. Eu me pego com saudade do céu. Eu pergunto, como isso é possível? Isso é possível porque nós temos a mente de Cristo. É possível porque nós temos o Espírito de Deus. Seja bem-vindo a essa loucura santa. E é nessa loucura santa que eu quero prosseguir até os últimos minutos de vida sobre essa terra. Porque se enlouqueço para Deus, enlouqueço. Mas se mantenho o juízo, é para os homens que mantêm o juízo. Vamos cantar juntos? Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, todo o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, ou Big Bang pra disfarçar. Pode alguém ter dúvida? Sei que há um Deus a me guardar, e eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Fazer um coral bonito. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, o dá-me de beber da água da fonte da vida, antes que o haja houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Oh, aleluia, você pode adorar esse Deus que é inexplicável. Aleluia, esse Deus que é digno de toda adoração. Quero ver só a igreja cantando. Nada é igual ao seu redor. Nada é igual. No seu falar, teologia pra explicar. Pode alguém ter dúvida, mas sei que há um Deus a me guardar, e eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Só vocês. Sabedoria
antes que o haja houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus, do gentil ao judeu. Ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus. E se duvidas ou se acreditas, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus. E se duvidas ou se acreditas, ninguém explica, ninguém explica Deus. Vai dar um aplauso para Jesus? Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.